Nós vamos falar durante alguns minutos, tá? Nós estamos dividindo nosso bate-papo em três momentos aqui, tá? Se vocês virem... Leonardo, desculpa interromper, mas tem vários parceiros que estão me chamando aqui no WhatsApp que não conseguiu acessar na sala, não conseguiu entrar na sala. Fabrícia, O que Sheila. acontece com elas? Para ela tá aparecendo aqui, ó, ligar usando áudio da internet, discar e cancelar. Hã? Ela tem que apertar ligar usando áudio da internet? Não tem nada disso. Era só linkar no link, né? Se ela quiser usar o áudio da internet, para ela não usar o áudio do fone dela, ela clica um OK aí. Tá. É porque aqui não tem nada falando que ela está querendo entrar aqui, não. Vamos dar esse minuto, então, para ela entrar, porque... Não tem mais ninguém pedindo para entrar aqui, não, né? Tá tudo OK. Fabrícia já está aqui. Ó, vamos dar sequência, eu vou gravar isso aqui, quem não viu pode ver a gravação, tá bom, gente? Porque senão a gente já perdeu praticamente meia hora aí do nosso tempo por problemas que infelizmente acontecem quando a gente trata de informática. Mas, primeiro, bom dia a todos. Nesse momento de dificuldade, a gente acabou trazendo aqui a videoconferência para poder chegar próximo de vocês, né? E acabou que é um instrumento que veio para ficar. A gente, é como se eu tivesse sentado aí na frente de cada um de vocês para a gente bater esse papo agora e a gente vai conseguir, de forma pontual, uma vez por semana, sempre estar falando de coisas novas aqui juntos, que vai nos ajudar no nosso dia a dia, né? Bom, quando a gente trata hoje de qualquer tipo de assunto aqui dentro da nossa plataforma, o crédito PJ, né, na realidade, o crédito PJ acabou que está tendo um volume muito grande de demanda agora. A gente reestruturou a nossa operação aqui. Então, a primeira parte desse bate-papo agora, que era para estar terminando aqui, vai ser o alinhamento nosso de processo, a estratégia comercial e do crédito PJ. E aí, como é que a gente vai fazer o nosso novo fluxo para a gente conseguir ter mais êxito aqui nos nossos resultados, né? A gente teve alguns sucessos de negócio agora, que a gente vai trazer os cases para vocês desse bimestre, mas tem coisas ainda que a gente tem para que melhorar o fluxo e o processo. Então, a gente está mudando aqui o fluxo. Da outra vez, eu cheguei a conversar com vocês a respeito de algumas mudanças, e a gente está trabalhando praticamente 3 produtos nesse momento, 4 produtos, né? Um produto nosso do refinanciamento de imóvel, que ele é o produto que a gente tem parceiros, inclusive, nesse momento de crise, dando 6 meses de carência, em alguns casos. Esse produto nós vamos trabalhar ele segunda-feira no detalhe, junto com a Bárbara, que é a pessoa responsável, ela e a Brenda, para poder tocar essa operação do imóvel agora. Não está mais com o Guilherme, não tenho mais o Renan, e a Bárbara é a responsável por esse processo. Hoje nós não vamos falar dele, nós vamos deixar para falar dele na segunda-feira. Segunda-feira, acredito que a gente vai conseguir chegar, começar às 9 mesmo, e terminar às 10h30. E aí, hoje, nós vamos alinhar, primeiro, as funções do consultor, o que eu espero de vocês. E o segundo ponto é a questão do crédito PJ próprio que a gente lançou. Isso, no caso dos consultores, principalmente eles são o foco é com garantia de recebíveis,
que é da Xpag, seja maquininha de cartão, seja boleto, e o crédito para Minas Gerais do BDMG. Então, a Letícia agora veio para o time nosso de back-office, ela está apoiando no crédito do BDMG, ela é a pessoa responsável para poder buscar soluções do Banco de Desenvolvimento, e como ela também era uma consultora minha muito antiga, que ela já trabalhou comigo no momento, antes da gente virar startup, e tem uma experiência muito boa comercial, de parcerias, ela vai falar conosco em 2 momentos, um pouquinho na hora que eu estiver terminando o fluxo aqui do comercial, de estratégico, para dar algumas dicas, principalmente para indicadores, e um segundo momento para poder falar e mostrar para vocês aí o fluxo do crédito do BDMG. O Guilherme entra antes dela para falar do crédito próprio PJ, que isso aí praticamente é para todos os estados da federação. Na hora do crédito do BDMG, como ele é só para Minas Gerais, fica facultativo aí a presença de outras pessoas de outros estados e obrigatório dentro de Minas. Segunda-feira eu espero vocês às 9 horas para a gente poder falar também de financiamento imobiliário. Bom, então, como que eu quero começar nosso bate-papo? Tá? Primeiro ponto que eu quero passar para vocês, o que é mais importante, indo aqui para a nossa plataforma, né? Quem não foi, quem não está, né, ainda, vai ser obrigatório agora todo mundo fazer o nosso cadastro como consultor aqui, porque a partir de agora nós vamos usar a nossa plataforma de verdade como uma plataforma de acompanhamento dos seus processos, né? A gente está com um sistema pronto de acompanhamento, essa é a primeira versão dele, nós vamos melhorá-lo mais ao longo desse mês, tá? A nossa plataforma está sendo reestilizada para ter uma cara muito mais de fintech do que banco, né? Estamos com a nova logo, novas cores. Você pode verificar que essa aqui é a nossa logo atual, mas nós estamos migrando toda a nossa operação para essa logo, que é a nova logo, o nosso novo posicionamento, muito mais moderno, mais focado numa empresa de tecnologia do que essa logo, que é uma logo mais clássica, mais de banco mesmo. Eu vou pedir a todos vocês para deixarem no mudo, para a gente poder ter um só áudio, tá? Porque aqui eu estou escutando alguém raspando alguma coisa, pode estar afetando todo mundo aí também. O que nós vamos fazer? Eu vou falar mais ou menos uns 10 minutos, depois a gente vai abrir para poder, em cada um desses blocos, mais uns 10 minutinhos, eu falo uns 15 e dou uns 10 minutinhos para a gente tirar alguma dúvida aí do fluxo do processo, ok? Se alguém tiver querendo entrar e estiver reclamando no nosso grupo que não teve admissão, vocês me chamam no bate-papo aqui, ou levanta a mão aí, que a gente pare e coloque eles juntos. Então, primeiro passo, quem vai operar com PJ e não tem ainda cadastro como consultor, vem no login, aqui, na verdade, vem aqui no menu, coloque em parceiros, e nos parceiros você vai fazer o seu cadastro, tá? Eu já tenho o meu pronto, se clicar em parceiros aqui, o cadastro é simplificado, cadastre aqui, e aí vai pedir seu nome, empresa, CEP, e-mail, e um breve histórico seu aqui. Todo mundo já sabe, na verdade. Aceita a Andréia, por favor, e a Raíssa, Léo. Cadê ela? Está aqui, vamos lá. Então, todo mundo entra aqui agora no Andréia e a Raíssa estão entrando agora, a Andréia está entrando no nosso time agora. Entra aqui, parceiros, Andréia, e coloca aqui os seus dados para você ter acesso à nossa plataforma. Aqui, depois do acesso da plataforma, vai vir para você um e-mail com o seu login e sua senha. E vocês vão entrar aqui no seu e-mail, né? E entrando no e-mail, vocês vão entrar na nossa plataforma. Bom, via plataforma,
Aqui você vai ter um campo de indicação e um campo de simulação. Então, eu vou começar nosso bate-papo justamente pelo o que é o papel do consultor, né? Qual que é o papel de vocês, praticamente, nesse momento aí que nós estamos vivendo, de, e qual que é o papel de consultor para o ISF? Nós trabalhamos com excelência de serviço para o nosso cliente. Quando a gente olha a nossa operação como um todo, a lógica do nosso negócio, a lógica dele, ela tem um fundamento, que é esse que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Na realidade, a gente nasceu como uma empresa de crédito que entendia um pouco da lógica do cliente, unimos com a tecnologia para poder fazer isso ser algo que entra no dia a dia das pessoas e acaba tendo aí como principal ponto de interrogação aí, de apresentação aí, a solução de crédito, né? E pensando sempre na excelência do serviço. Estou abrindo aqui o nosso pitch original para falar o posicionamento anterior e como que eu espero de vocês agora. Estou abrindo, só projetando para vocês aqui. Bom, então, a lógica do nosso negócio, na verdade, ela veio da lógica da falta de educação financeira das pessoas, e o nosso intuito aí sempre é tentar trabalhar a excelência de serviço para os nossos clientes, tá? Então, o contexto do nosso pitch, eu fiz ele outras vezes, vou fazer de novo, justamente para vocês poderem entenderem o papel de vocês aqui, tá? Vocês são considerados, para nós aqui, agentes de crédito do bem, que vai levar a solução para a pessoa que tem falta de educação financeira no contexto de juro alto, e o consultor, na verdade, do cliente acaba sendo gerente do banco, que trabalha para o banco e não trabalha para ele. O nosso foco, como consultor, é sempre focar em empresa. Tá? A gente pode ter alguns clientes que são pessoas físicas que a gente pode atender? Claro que sim. A gente também tem empresas médias que a gente pode atender? Claro que sim. Mas o foco é micro e pequena empresa. Lá a gente vai conseguir atender o maior valor de negócio, porque sempre e na demanda maior, que é capital de giro. Mas a gente é uma operação que vai desde o primeiro negócio, o cara montar, para investimento, até a operação de capital de giro, que é o dinheiro do dia a dia das pessoas. É um mercado gigante, 98% das empresas que tem uma fatia dessas de 340 bilhões, os bancos não têm interesse muito em viabilizar essa operação, porque aqueles 340 bilhões em 2 trilhões são 98% das empresas. E aí a gente tem que ter esse trabalho de buscar esse tipo de empresa. E o problema do nosso cliente não é juros altos, é acesso a crédito. Normalmente eles não têm o limite que querem, que precisam, né? E tem uma burocracia muito grande, então eles não gostam de dar documento nenhum para poder viabilizar a nossa operação. Então a nossa lógica é trabalhar todas as soluções no lugar só e trabalhar com crédito que vai sair para ele de forma mais simples, rápida e barata. Simples, rápida e barata no mercado por exemplo, de garantia, é impossível, porque lá o rápido não acontece. Ele acontece mais rápido com a gente do que se o cliente fosse sozinho, porque ele ia bater muita cabeça. A gente tem muitas particularidades. E aí nós criamos uma linha própria nossa para justamente
ajudar nessa demanda, principalmente de capital de giro, vinculada junto com vocês com recebíveis, que a gente vai conseguir levar a solução da Xpag junto, porque no mercado só de maquininha virou uma bagunça, o custo 0,5%, 0,10% tira você do negócio. Então, a gente alterou a regra e vai entrar com uma operação com a maquininha de cartão e essa operação vai ficar mais adequada para poder viabilizar a entrada da maquininha, porque, na verdade, nós vamos dar dinheiro para a pessoa, né? É capital de giro vinculado aos recebíveis. E o Guilherme vai falar um pouquinho disso. A gente nunca vai ter, às vezes, a taxa mais barata, mas vai ter um limite para ele rápido, uma operação que a gente consegue entrar e fechar ela praticamente dentro da semana. Tá? Bom, a gente continua, e esse fluxo aqui é o fluxo que o consultor vai ter que fazer. Ele vai ter que entender o motivo do crédito, ele vai ter que entender o cliente tem de patrimônio. Aí a plataforma faz o algoritmo, mas vocês já vão ter acesso à plataforma para poder dar as linhas mais adequadas. Quando eu estou trabalhando sempre com investimento, gente, a gente sempre tem que trabalhar com garantia real. Investimento tem retorno em 24 meses, 36 meses, 48 meses. Então, quando eu dou um dinheiro em 10 anos para essa pessoa, eu estou trazendo para ele uma redução do risco do negócio dele de, no mínimo, 2, 3 vezes. E o dinheiro dele vai para capital de giro. Se for capital de giro puro, aí eu tenho 2 modelos de negócio. Eu tenho um modelo de alongar o capital de giro dele com a garantia ou usar as nossas linhas se ele eventualmente estiver precisando de um pouco mais de limite e tendo juro mais caro na sua operação. Nesse momento, é um momento que todo mundo está sem limite. Todo mundo está buscando dinheiro. O governo tem falado de muitas linhas que, na verdade, a maioria delas não vai chegar para todo mundo. Soltou-se uma linha aí agora para folha de pagamento, mas você só pega se você tiver a folha de pagamento no banco. Hoje tem um monte de empresa, igual até a nossa, que tem poucos funcionários CLT, muitos MEIs, então você não consegue ter acesso a essa linha. E praticamente nas linhas tradicionais, como o risco aumentou, porque as empresas estão fechadas, os bancos estão fechados também. Eles não, nessa hora eles recolhem e eles não buscam dinheiro. E aí vem a janela de oportunidade que nós estamos tendo. E aí essa janela de oportunidade, ela traz para a gente 2 coisas muito importantes. A primeira é que não necessariamente o dinheiro mais barato é o dinheiro que vai servir para aquele cliente. E a condição que nós estamos tendo, né? Se ele está praticamente fechado e é um cara que estava com restrição, esse cara, nós vamos ter mais dificuldade para ele. Se ele era um cara bom e está parado esse mês e o outro mês, que é por problema da crise, esse cara a gente tem solução para ele. Se o cara está negativado e o cara tem patrimônio, mesmo assim a gente tem solução para ele com a garantia de imóvel. Então, é o momento da gente pegar e a gente vai ter acesso a um monte de empresa boa, que de fato essas empresas às vezes não ia ligar para a gente, não ia dar uma chance para a gente. E vai ter também muita coisa ruim, porque aí tudo que é ruim e bom vai vindo junto. Um sinal disso é a própria internet. Você tem noção, o volume de negócios que a gente tem hoje na nossa plataforma, ele aumentou no mínimo 10 vezes a entrada do que estava. E a tendência de aumentar ainda mais. Tá? A gente é diferente porque a gente tem várias opções num lugar só. E a gente nasceu como marketplace, ou seja, uma casa que tem várias soluções. Estamos sendo lapidados agora com a nossa operação de crédito próprio, onde a gente vai crescer ainda mais. Mas no canal de venda consultor, o crédito com garantia de imóvel, ele se tornou melhor e mais adequado. A forma melhor da gente poder fazer. Tá? Então, a gente continua tendo os 2 canais. O canal de agente de crédito do bem, que são de vocês, e o canal de marketing digital, que esse aí roda sem vocês. Tá?
Mas a nossa operação é híbrida. Você tem que começar fazendo atendimento presencial, entendendo o que, teoricamente, eu preciso que ele me conta, né? Qual que é o motivo dele do crédito, qual que é a capacidade de pagamento dessa empresa, quanto que ela precisa. E, para isso, a jornada correta, eu sugiro que vocês comecem na mão e no papel, para depois irem para a plataforma. Se vocês acompanharem aqui, numa operação passada, eu cheguei a mostrar para vocês aqui uma ficha de atendimento, mandei no Excel para vocês esse arquivo aí dentro do nosso grupo, eu vou reenviar de novo, que ele tem um resumo das informações principais que a gente precisa para um atendimento. Estou abrindo ele aqui justamente para poder mostrar para vocês. Qual que é a minha sugestão? Você pode pegar essa ficha, você pode transformá-la ela numa outra planilha mais adequada para você. E quando você for fazer o atendimento, ela pode ser um guia das informações principais que você precisa para poder entender o negócio do cliente. E aí é importante você entender o fluxo do consultor. Eu tenho 2 tipos de consultor. Quando você, inclusive, cadastra lá na nossa plataforma, a gente fala que a gente te remunera. Alguns de vocês, nós temos já um contrato assinado, né? Outros têm só o contrato lá da própria plataforma, mas a gente tem que entender o que a gente quer ser e o que a gente vai ser eficiente. Porque eu tenho o consultor pleno, que é o consultor que vai, de fato, ganhar mais, mas ele tem que fazer um processo mais longo. Ele é o cara que vai fazer a visita, fechar o negócio, cobrar a taxa de estruturação, acompanhar a documentação junto com o contador do cliente e o cliente e fazer a cobrança. Ele tem todos esses passos para poder ser jus de um consultor pleno, porque ele é o responsável pela captação e pelo acompanhamento. Nós temos a nossa mesa de crédito que vai entrar com o processo e vai fazer as demandas, e quanto mais o consultor for capacitado e mais ele entender dos produtos, mais fácil vai ser a nossa operação, né? Mais fácil nós vamos ter uma condição de... Deixa eu admitir a Sheila aqui. A condição de fazer com que o nosso processo seja o processo correto. Bom, então, deixa eu me colocar aqui de novo. Aqui, eu vou melhorando aqui, viu, gente? Mas, por enquanto, aqui eu estou meio ruim nesse... Então, e se você não tem tempo para isso, tá? Se você é uma pessoa que tem acesso, por exemplo, pessoal do consórcio. Eu tenho muita gente do consórcio que atende PJ. E a pessoal do consórcio se coloca também como uma operação da BB Consórcio. Então é difícil você virar a chave. Alguns conseguem, outros não. Você tem o perfil de outras pessoas também poderem dar indicações para você, contadores, advogados. Esses caras, eles não são consultores, eles são indicadores. Eles ganham também? Ganham também. Então, tem que ver o que você quer ser. Você quer ser indicador? Você quer ser consultor? Para você ser consultor, você tem que fazer toda a jornada. Você tem que vender, fechar o contrato, você tem que, de fato, viabilizar a operação no acompanhamento dos documentos. Você tem que cobrar do cliente. Não, eu quero só levantar um cliente e vou passar para vocês. Você pode ser um indicador, aí esse papel vai ser feito ou pelo consultor da nossa mesa, ou por um outro consultor da sua região, se for necessário atendimento presencial. E, gente, para te falar a verdade, nada supera o atendimento presencial. A gente pode fechar coisas por telefone, mas os maiores negócios, eles, normalmente, você tem uma performance melhor se você for fazer o atendimento presencial.
E onde que a gente gera valor para o cliente? Pô, a gente gera valor para o cliente porque a gente trabalha com uma taxa de sucesso. Então, hoje a gente praticamente tem duas fontes de receita. A estruturação de crédito que a gente cobra do cliente, a gente faz um contratozinho para o cliente. Normalmente a gente cobra 5% do crédito. O cara está com 2% ao mês de juros, 3% ao mês, você conseguiu uma solução para ele a 1,09, 1,24, 1,5 que seja. Ele não tinha um limite, estava com o limite tomado no cheque especial, pagando 10, você conseguiu uma solução para ele até mais cara, 2,5. Mas de 10 para 2,5, no mês ele economizou 7,5. Você conseguiu com prazo. Às vezes o que ele vai te pagar de prestação, até mesmo o nosso crédito próprio, ou com refinanciamento de veículo, é bem inferior do que ele está pagando no cheque especial. E aí nós vamos ter negócio de todo tamanho. Então, quanto menor o negócio, menos impactante 5%. Né? Se estou falando de um negócio de 10 mil reais, poxa, 5% é R$500. É praticamente um ataque. Tem que ser, às vezes cabe até mais um pouco, para cobrar até mais um pouco. Mas quando o negócio é muito grande, às vezes até a gente tem que diminuir esse percentual. E quando o negócio é acima de 500 mil, a gente pode, de 1 milhão, 2 milhões, pode fazer uma flexibilidade, se isso for um problema, porque a gente já fez operação praticamente aí de 3 milhões e meio com 5% de taxa de sucesso, porque a gente dividiu os 5% em 10 anos. A gente vai pegar o dinheiro do próprio dinheiro, e só se der certo. E a gente tem trabalho com isso. Então, um sucesso acaba pagando o outro, mas a gente investe no cliente. Então, a gente está indo lá atender. Então, tem que se dar valor. Você é uma pessoa que se paga, às vezes, em 2, 3 meses. Então, é importante você pôr isso na sua cabeça. Como é que é a remuneração do consultor pleno? O consultor pleno ganha 50% da estruturação e ganha 1% se a gente estiver trabalhando aí com operação de crédito com garantia de imóvel, como correspondente bancário. A não ser quando a gente está usando a solução do Itaú, que é um correspondente que nos pague muito menos, aí essa remuneração de 1% cai para 0,4%. Tá? Mas, fazendo um exemplo, e o que ganha o indicador? O indicador tem que ganhar de 0,5% a 1% dessa operação. E aí, por quê? O que ele está fazendo? Cara, ele não está fazendo nada, ele só está indicando. Não é ele que vende, não é ele que entrega, não é ele que faz nada. Ele está aproveitando um contato dele para trazer valor para ele. E isso vocês vão fazer também para poder trazer mais indicações boas para vocês. Então, onde vocês estão? Vocês vão buscar advogado, contador. Contador, nessa época de crise, depois eu vou até abrir para a Letícia falar de um case que ela está tendo aqui com os contadores. Eles estão sem receber, estão loucos, às vezes estavam achando pouco o repasse, no fundo, eles nem estavam buscando, agora estão loucos para poder arrumar dinheiro para o cliente pagar eles e ganhar alguma coisa. Então, é um momento muito bom. E eles têm praticamente todas as informações que eu preciso, por exemplo, para o crédito próprio sem garantia. Né? Então, a gente pode fazer isso de uma forma muito positiva. E você, na nossa plataforma, nós temos uma outra função que eu acho que é legal, vocês entenderem. Você pode cadastrar contadores como consultor, e aí você vai passar isso para mim, ou para a Letícia, ou para o Guilherme, ou para o Pedro, que são as pessoas que estão no nosso back-office desse produto, tá? E a gente pode colocar você como supervisor dessa pessoa. E essa pessoa, ela não é consultora, ela é só indicadora, né? Ela vai vir aqui, clicar no botão Nova Indicação, e você, por exemplo, que trabalha com consórcio e não tem interesse em ser consultor e quer ganhar como indicador, e a gente sugere o seguinte, nós estamos cobrando 5% do cliente. 50% disso vai para o consultor, ou seja, seria 2,5%, tirando os impostos, vai dar assim 2,3%. Se você está dando para o cliente, para o indicador aí 0,5%, praticamente você está dando 20% da sua receita
20% da receita é muito para uma comissão de indicação. A minha sugestão é que se o cara indicar mais de uma vez, você dobra esse valor para começar a dar, em vez de 0,5%, 1%, porque... Deixa eu admitir o Carlos. Porque você vai ter um valor muito maior, porque você vai estar ganhando a diferença toda, e quem está trazendo esse negócio é esse contador, e a gente tem que trabalhar com volume. Tá? Não adianta nada você ter uns clientes que você está buscando sozinho, sendo que você pode ter um volume de clientes melhores e maior, colocando outros parceiros. O Carlos, que entrou agora de São Paulo, é mestre em fazer isso, e ele chega a dar nos parceiros dele lá em São Paulo, meio a meio. Então, você pode... A minha sugestão é que você trabalhe com 10%, que daria aí praticamente aí... 10% não, 0,5%, que daria quase 20% do que você está recebendo. E não dá nada para o indicador também do correspondente bancário. O correspondente fica sendo seu. Você vai dar da estruturação. Aí você vai ganhar 1% num negócio de 500 mil. Você vai ganhar 1% do Coban, se for na operação de refinanciamento de imóveis, 5 mil. E dos 2,5% você deu meio. Né? Uma operação de 500 mil, você deu para a pessoa lá, 5% dava 25 mil. Metade disso dava 12.500. Você deu praticamente para essa pessoa o 0,5%, que é os 2.500. Você ficou com os 10 e ficou com... E aí você pode dar 2.500 na primeira indicação. Se ela indicar a segunda, indicar mais, você dá mais. Você passa os 2.500 para 5, que praticamente vai dar 1%. Só que você vai ter a diferença toda para você. O que vale mais? Bom, vale tudo, né? Vale a indicação, por isso que ela tem que ser paga. Mas de nada adianta a indicação se você não conseguir lá vender a solução, vender o preço, pegar os documentos e cobrar. Então, nós temos que deixar isso bem claro. Para o ISF e para vocês. Nós temos que ter indicadores para ter sucesso e temos que ter consultores. O consultor que quer ser consultor e ganhar 50% da remuneração, ele tem que buscar o cliente, fechar o contrato, apresentar as soluções, pegar os documentos, acompanhar isso junto com a nossa mesa de crédito e depois cobrar a estruturação do cliente. Ok? Então, eu acho que a gente tem que deixar isso muito bem claro e alinhar o que vocês querem ser. Depois eu quero que vocês me mandem um e-mail particular de todo mundo. Léo, quero começar como consultor, quero começar como indicador, e aí a gente vai seguindo. Segundo passo que o consultor tem que ter para ele poder ter sucesso. Conhecer bem os nossos produtos, ter um bom posicionamento comercial para poder vender, nos vendermos da forma correta. Nós somos uma fintech que tem dentro de uma plataforma só todas as soluções, com mais de 1 bilhão de recursos já intermediados, e que você vai buscar, que vão buscar a solução mais barata que o seu gerente do banco. Nós trabalhamos para você, não trabalhamos para o banco. Tá? E aí, entrei na plataforma, eu posso sugerir os meus parceiros que façam a indicação por aqui, aí coloca o valor pretendido, o e-mail do contato da pessoa, o telefone, CEP, cidade e um parecerzinho aqui do negócio. Léo, não quero usar a plataforma para fazer indicação, vou usar o e-mail. Não tem problema, use o e-mail que funciona também. Agora, a plataforma, como a gente agora tem como acompanhar os processos, se você colocar o seu indicador aqui e jogar para cá, ele vai poder acompanhar o processo por aqui. Mas quer começar no e-mail? Comece no e-mail, não tem problema. Então, o fluxo que eu pontuei com vocês é para começar a operação muito mais no manual do que só no automático. A gente vai ir para a plataforma, mas não de cara. Tá? A ideia é que a gente vá para a plataforma num segundo momento. Eu estou abrindo aqui agora o Pipe Drive, que ele tem um fluxo que o consultor vai ter que fazer. Nem todo mundo tem acesso ao Pipe Drive, né? Mas a maioria de vocês
Tem. O que é o Pipedrive? É o nosso CRM para poder acompanhar o nosso fluxo de processo. Deixa eu abrir ele aqui para a gente poder trabalhar junto. Bom, não sei se todos vocês já viram aí o vídeo que o Pedro postou. Nós temos um canal que é o canal ISF Treinamentos dentro do YouTube. Você vai colocar lá ISF Treinamentos. Aqui está o nosso canal. Quando você entra nesse canal no YouTube, ele está aberto para todos vocês. Para quem ainda não utilizou, a gente tem aqui vários vídeos de dicas. Esse vídeo, por exemplo, aqui eu devo subir para lá também, nosso. E aqui tem outros vídeos dentro da nossa equipe. Esse aqui foi um que a gente fez no passado sobre dicas de vendas com o Renan e com o Fábio. O Renan era nosso sócio, né? O Fábio continua sócio da nossa plataforma e cuida mais das operações com recebíveis. Então, foram colocados agora vários vídeos ensinando vocês, de uma forma geral, a usar no Pipedrive. Embora o próprio Pipedrive tenha treinamento, mas eu pedi o Pedro para fazer com a lógica dos nossos sistemas. Aí eu tenho explicando como usar o funil do consórcio para vendedor de consórcio, de crédito pessoa física, de vendedor de pessoa física, de crédito pessoa jurídica e como trabalhar algumas atividades, tá? A lógica desse sistema, ele trabalha por funil. Nós temos vários funis e aqui eu tenho, dentro do funil colocado, uma lógica de processo, tá? Deixa eu voltar aqui. Quando você entra no Pipedrive, você vai enxergar aqui, ó, N funis, que são de vários projetos dentro do ISF. Tá? O funil que está escrito não incluir, não incluir, não incluir, são funis da operação nossa de crédito. Tá? Quando uma operação vira operação mesmo para a gente poder trabalhar, ele vai com todos os documentos para poder criar um novo fluxo interno para a gente poder conseguir vender entregar cada vez mais fácil para vocês e mais rápido os nossos negócios. O que tem consultor incluir é onde vocês vão colocar. Então, as pessoas que trabalham crédito pessoa física vão usar esse, venda de consórcio esse e crédito PJ esse, tá? Aí o crédito PJ é esse que eu estou aqui, ó. Então, você tem o cliente potencial, que é praticamente todo cliente que você está abordando, você vai colocar aqui. Aqui a gente até criou uma fase agora que ela vai sair depois, muito mais focada nas operações digitais que a gente está tendo, que eu tenho que enviar alguns e-mails, eu separei a atividade, mas normalmente você pode vir daqui para cá. Marquei um atendimento, consegui fazer o atendimento, vim para cá. Depois que eu fiz o atendimento, eu estou buscando a documentação do cliente para poder entregar para o produto que eu preciso. E aí, uma mudança clara que a gente está fazendo agora é que vocês vão receber, no final de hoje e no final da segunda-feira, novamente uma relação de formulário impresso, digitalizado e documentos que a gente precisa fazer para poder entrar com o processo. E eu criei aqui um novo que chama esteira de crédito e envio de plataforma. Só quando você tiver com os documentos para poder dar entrada é que a gente vai entrar com o processo na plataforma. Você vai poder usar a plataforma para fazer simulação para cliente, mas nós vamos entrar com o processo definitivamente só depois que eu tiver os documentos. Então, vocês vão ter aqui o kit de documento para crédito PF, OPJ, sem garantia e com garantia de recebíveis, que é necessário, o kit de documentos do BDMG, o kit de documentos para um refinanciamento de veículo. Aí vocês vão ter isso impresso.
Porque na plataforma, a gente mostra isso só no final. Com isso em mãos, você fechou o contrato com o cliente dos 5% de estruturação. A sugestão é que a gente pode enviar esse contrato até pelo ClickSize, que a gente pode enviar ele automaticamente aqui. Vocês podem passar os dados para a gente do cliente, a gente envia com vocês como testemunha para poder assinar. Quem quiser colher a assinatura e escanear e mandar para a gente também, pode se fazer. Então, o consultor ele tem que alterar o contrato, os dados lá, colher a assinatura, mandar para a gente, ou a gente fazer por ClickSize e mandar para ele assinado. A assinatura sempre vem em nome do ISF. Pegar os documentos e, quando ele tiver com isso em mãos, ele vai para a esteira de crédito. Na esteira de crédito, hoje, a gente tem a Letícia com BDMG, o Guilherme com Auto Equity, ou seja, refinanciamento de veículo e crédito próprio nosso com recebíveis, e a Bárbara com crédito com garantia de imóveis. Então, cada produto vai para uma pessoa. Tá? Bom, aqui, nesse momento, você vai enviar para a plataforma. Nesse momento, você vai clicar lá na plataforma de novo, na nossa plataforma. Com todos os documentos em mão, você vai simular o empréstimo aqui. Tá? Aí você vai colocar o valor do empréstimo, sei lá, R$100.000. Tá? Nesse momento aqui, você vai colocar o motivo, você vai colocar o nome do cliente, você vai colocar o e-mail do cliente. Aqui eu vou colocar o meu carro, que já está tudo pronto. Como usar a plataforma para fazer simulação é algo que eu já tinha explicado para vocês. Mas, se for necessário, a gente vai montar um outro videozinho e subir para vocês só sobre isso. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. O mérito aqui é fluxo de processo, como você tem que fazer para vender mais e melhor. Tá? Então, aqui eu vou colocar o telefone qualquer. 2805. O CEP. A nossa plataforma, como eu disse para você, ela está passando por uma reestilização, ela vai ficar melhor. Tá? Aqui a gente coloca se ele tem patrimônio, sim ou não. Se tem carro, coloca o carro. Se tem imóvel, coloca imóvel. A minha sugestão é que depois que você pegou os dados da ficha, conversou, pegou os dados da plataforma, você até faz esse roteiro aqui até a simulação para mostrar para o cliente um grau de... Peguei a placa do cara, coloquei aqui, já saiu que carro que eu vou conseguir para ele, qual que é o valor máximo que eu consigo do carro, que tipo de imóvel, qual que é o valor médio que eu consigo naquele imóvel, já vem tudo aqui para ele, né? Então, se eu consigo aqui apresentar isso para o cliente, eu vou colocar que esse cara aqui é um autônomo. Tem mais alguém pedindo? Tem uma questão no bate-papo aqui, deixa eu ver aqui. Sobre os testes que você pediu ontem, foi feito sobre... Tá. Aí eu cliquei aqui em renda, coloquei a renda que eu já peguei com ele lá, supor que era um médico, 20 mil, e aqui eu consigo já dar para ele uma ordem de que eu consigo de taxa para ele, que o pessoal gosta de ver taxa, né, ver prazo. Então, dentro da sua lógica lá, se você pegou os dados do cliente, ele pediu R$100.000, mas no veículo que ele tem lá, eu consigo 37 mil. Uma taxa que, na verdade, essa taxa aqui nunca é a taxa final, é a taxa média. A gente não vende taxa, viu, gente? A gente tem que vender solução. Ó, em média, eu vou te conseguir 2,5. Se ele tiver um dinheiro mais caro, a gente vai ter que pegar o 2,5 e conseguir entregar. Se ele tiver mais barato, não adianta, nós não vamos entregar. Nós podemos ajudar ele no limite para ele não entrar num outro crédito mais caro, no crédito mais de curto prazo, a gente pode trabalhar ao longo prazo, porque às vezes ele tem 3%, tem 2%, mas tem que pagar em 6 vezes, e o nosso 2,5 em 48 virou um bom negócio para ele. Tá? Bom, aqui no imóvel, a gente sempre tem mais chances, né? E fica mais barato. Hoje, a nossa taxa, ela mudou. Ela vai a partir de 1,09, vocês vão ver segunda-feira, e vai até 1,24. E aí, isso aqui, eu recomendo você chegarem até aqui, na primeira fase, que é a fase
do pré-atendimento do cliente. Quando você já fechou com ele que você vai fazer imóvel mesmo, aí você já põe o valor do imóvel, já entra em solicitar, e todos aqueles dados que, de fato, você já tem lá preenchido, que você vai precisar, né? Você vai incluir esses dados aqui, nesse momento. Então, na hora que você fez o atendimento presencial aqui, que começou aqui, fez a montagem da ficha aqui, tá com tudo na mão, fechou o contrato com o cara, você vai fazer o envio na plataforma nesse momento. Antes, você pode fazer o que eu fiz ali, que é fazer a operação justamente para poder passar para eles como que a gente vai fazer a simulação, o que a gente pode conseguir para ele, nunca fechando o percentual que está lá. Você vai falar assim, olha, a gente vai apresentar, nós vamos conseguir o rate melhor. Em média, fica isso. Como é taxa de sucesso, o cara só paga se der certo. Gente, a 1,24, que é a nossa maior taxa, é bom pra caramba. Em 10 anos, ninguém consegue. Nem BNDES sai, tá? Então, assim, a gente tem um bom produto, dá para entregar nesse momento de crise. As pessoas estão precisando e a gente tem que ter mais atendimentos, entendeu? Não adianta, aqui eu tenho que ter isso aqui cheio para eu poder conseguir ter êxito, né? Não adianta nada eu ter uma operação aqui com clientes potenciais aqui. Isso aqui está até ruim. Aqui está clientes potenciais. Ter 10 pessoas aqui, que aí no final das contas não vai sair o volume, um volume grande no final, né? Eu tenho que visitar muita gente, muitas coisas de crédito, ela demora mais a acontecer, mas aí nós temos um produto que é rápido, que é o crédito próprio, o crédito sem garantia, e o auto equity, e o produto que é mais lento, mas que é o que resolve mais, que ganha mais dinheiro, que é o refinanciamento de imóvel. Tá? Então, essas eram as dicas que eu queria posicionar para vocês de processo. Voltando na plataforma, eu queria passar para vocês que a partir de agora vocês vão ter atualizado a questão do visualizar processos, né? A gente tem aqui, quando você vai visualizar processo, você vai entrar e você vai visualizar só os processos que você colocou, ou se você colocar indicador debaixo de você, que ele também indicou. Se você quiser começar a indicação só por e-mail, aí você coloca tudo em seu nome e você controla junto com você os indicadores aí. Mas se você der a opção do indicador também ficar na plataforma, ele se cadastra como parceiro, eu coloco ele debaixo de você, ele vai poder visualizar também, né? Então, quando você colocar em visualizar processo aqui, você pode alterar dados do cliente aqui, né, do seu cliente. Tanto lá quanto aqui você pode alterar dados, né? Você viu lá tinha alterar dados, aqui você pode alterar dados. Então aqui vem o que você escreveu do cliente, tudo, né? Isso aqui por acaso foi o atendimento que eu fiz agora, ele já veio para cá, tá vendo? O Leonardo, que é o consultor, ele entrou com uma casa de valor de mercado de 2 milhões, com uma Mercedes dessa, e pediu 100 mil reais, tá? Aí, se eu quiser incluir mais dados, depois que eu conversei com esse cliente, para deixar a operação mais legal dele, eu posso incluir dados pessoais, dados complementares, se eu quiser, colocar aqui, cada um que eu entro aqui, eu coloco os dados do cliente que eu não tinha colocado, eu posso complementar os dados aqui. Então, isso aqui, se eu voltei em visualizar processo, eu posso... Deixa eu cancelar aqui, porque eu não vou mexer com nada aqui. Eu posso também enxergar aqui mensagens que o nosso consultor, agora de crédito, está fazendo e vai mandar para você. Então, está vendo aqui no item notificações? Você clicar aqui, vai ter todas as notificações do processo. Aqui, por enquanto, esse aqui foi só incluído, né? Mas vamos supor que você mandou todos os documentos, isso já foi para a mesa de crédito. Se foi para a mesa da Letícia, na hora que ela pedir mais documento para o cliente, para você, ela vai pedir aqui, o e-mail vai para você e para o cliente. Concomitantemente,
né? E aqui você vai ter também o seu status, né? Você vai ter o status está em andamento, com documento pendente, no histórico vai estar isso. Isso também, gente, vai estar em melhoria contínua, tá? Isso aqui é o que tem hoje, que a gente nem estava usando, que nós vamos começar a usar. Então, nos status, vocês vão receber, em cada mudança desses status, vocês vão receber e-mail e o cliente também. Então, você tem proposta iniciada, ainda em preenchimento. E é um ponto muito... Se você não mandou todos os documentos para a gente poder tocar, você consultor, esse status aí, ainda em preenchimento, nem vai ter, viu? Porque você vai ter que mandar tudo para a gente começar. Esse aqui é mais para quem está fazendo via internet, que não tem consultor. E aqui o que vai ter é aguardando documentos. Pode ser que o banco peça mais coisas, e aí o seu papel é catalisar e agilizar. Catalisar e agilizar significa mais do que ligar para o contador. É ir lá buscar, é tirar uma CND para o cliente, é fazer a coisa acontecer, porque a gente só consegue viabilizar o crédito se a gente estiver dentro dele, em cima, viu? Aí a gente, antes de aprovar o crédito e avisar o cliente, a gente avisa vocês o valor que foi aprovado, né? E no caso de crédito com garantia de imóvel, existe uma etapa que o próprio parceiro liga para o cliente. Então, a gente tem que também orientar isso e, na hora da defesa de crédito, falar o que é de verdade, para que é o cliente, para que é o dinheiro, para acertar esse discurso, para quando chegar lá, a coisa acontecer. Então, veja bem, mudanças principais. O fluxo nosso agora é esse. Quem tem o Pipe Drive vai entrar e vai colocar todos os processos aqui. Aqueles consultores parceiros que estão entrando e que não têm ainda volume de negócio com a gente, quiser usar o Pipe Drive, a gente vai liberar, mas tem uma taxa de R$50 por mês que ele é pago. Aqueles consultores que já são da nossa carteira, que já são do consórcio, que já têm acesso ao Pipe Drive, esses aí vão entrar e colocar obrigatoriamente todos os negócios aqui, que a gente vai conseguir enxergar e ver. Tá? Vai levar o negócio até aqui. Na hora que ele deu certo, ele vem para cá. Você está com o contrato assinado, todos os documentos do kit que a gente pediu, e você vai enviar para a plataforma. Ok? Então, esse é o fluxo nosso, e é assim que eu quero que vocês lidam com isso. Temos dois tipos de consultores. O consultor pleno, que ganha 50% da operação, que tem a obrigação de vender, de contratar, de pegar os documentos e de cobrar o recebimento. E temos o consultor indicador que está indicando, e a gente vai fazer isso via mesa de crédito. E vocês têm a operação híbrida. Às vezes você tem um cara aí que vende consórcio que não pode vender o crédito. Ele não virou a chave. Então, busca um outro que está fazendo crédito aí e divide com ele, às vezes, do jeito que o Carlos está dividindo lá em São Paulo, a comissão 50%, 50%. Mas aí alguém tem que ser crédito. Tem que se colocar a cara e falar assim, eu sou crédito, e vai ter que ir lá colocar um cartãozinho via ISF crédito e fazer acontecer. É mais difícil para quem está operando BB consórcio, tem o risco de afetar o banco, e aí nós temos que fazer isso com muito cuidado, né? Na verdade, a pessoa que não fizer isso com cuidado corre o risco de perder a agência dela de consórcio se não for feito com o cuidado adequado, né? Mas eu acredito, eu vendo consórcio e vendo crédito. Dá para vender, precisa de uma maturidade profissional para ter uma postura junto com a agência e ter uma ética, né, gente? Se você está com um cliente do Banco do Brasil que ele te indicou para consórcio e o cara tem crédito PJ no Banco do Brasil, vende o consórcio, esquece o resto. Mas se ele não tem limite no PJ no Banco do Brasil, não vai afetar a operação. Se você tiver maturidade, souber fazer essa mudança, se você não tiver espaço para isso, o caminho é indicar outro para fazer e combinar aí, ó, já que eu vou te indicar mais vezes, eu quero uma comissão maior, não quero 10% e 20%, não, eu quero 50%, porque eu sou um cara que estou te indicando. Se eu fosse o cara do outro lado, eu pegava, porque esse negócio é de carteira, quanto mais, melhor. É melhor metade de 20 mil do que não ter acesso ao cliente que vai me dar 20 mil de receita. Então, é isso. Contadores, advogados são campeões para ter boas indicações. Esses caras, além de ter boa indicação, o contador tem tudo, todo o documento que você precisa. Então, são caras
que você tem que correr atrás na sua região e virar um parceiro seu na sua operação. Tá? Bom, eu vou migrar agora a conversa para dentro da nossa lógica aqui, mas antes, eu gostaria que vocês, no bate-papo aí, se alguém tiver algum questionamento, por gentileza, coloque no bate-papo, que eu acho que é mais produtivo. Ou então, se tiver e quiser fazer verbalmente, faça agora, mas vamos ser diretos, sem boa tarde, sem bom dia, porque nós já estamos muito atrasados. E eu tenho mais 2 pautas aqui que hoje nós vamos terminar praticamente, em vez de 10h30, 11h30, que a gente demorou muito nessa parte. Questionamentos abertos, seja no bate-papo da Zoom, seja abrindo a palavra para vocês. Estou no aguardo. Bom, pessoal, não teve nenhum questionamento no bate-papo e a segunda pauta aqui era crédito próprio PJ. E aí, eu vou pedir o Guilherme, então, para falar da nossa operação do crédito PJ e logo em seguida eu vou pedir a Letícia para falar das operações do crédito de Minas Gerais, do BDMG, e falar também um pouco da experiência dela aí como parceira nossa como consultora de mercado e o que está dando certo, o que está dando errado para ela. Então, eu acho que ela tem uma boa experiência, é uma pessoa bastante focada nesse produto que pode agregar para vocês. Bom, de fato, não teve nenhuma abertura, nenhuma pergunta. Então, Guilherme, palavra com você agora. Bom dia, pessoal. Falar um pouquinho agora da nossa operação aqui do crédito próprio e no que ela consiste. Ela é uma operação voltada para microempresas que tem um teto de empréstimo de até R$20 mil para a primeira operação. É possível depois que esse limite seja aumentado se o cliente for um bom cliente, um bom pagador, e em um segundo momento a gente pode aumentar esse limite para ele. Mas inicialmente a operação consiste em operações de até R$20 mil, com um prazo de pagamento de 6 a 12 meses. Para o consultor, nós estamos focando na operação com a garantia de recebíveis, né? Seja a maquininha ou os boletos. O que acontece? Nós hoje estamos operando em 2 prazos, então 6 e 12 meses, mas futuramente vamos operar também em 18 e 24. Para esses meses, o que mais vai pegar para o cliente, o que ele mais vai querer saber são as taxas. E o que são as taxas? Para 6 meses é 2,89 e 12 meses 3,59. Então, essas são as premissas do nosso crédito próprio. Como que funciona o processo? Vai entrar com ele na plataforma, vocês vão fazer essa operação, colocando o processo na plataforma, e nós vamos dar andamento daqui. Lá vocês podem colocar todos os documentos ou me enviar por e-mail para ficar tudo salvo, tudo bonitinho. É uma operação se tiver toda a documentação correta no momento do envio do processo, é uma operação aí para 48 horas no máximo, a gente já está liberando o dinheiro para o cliente. E o consultor, acho que essa é a parte que mais vai agregar valor para vocês, recebe 2,5% para cada operação fechada, certo? E nós temos aí uma flexibilidade de taxa. A taxa pode cair 1%, então taxa para 6 meses, que é 2,89, pode cair para 1,89. Porém, isso afeta diretamente na comissão do consultor, e a comissão vai para 1% ao invés de 2,5%. Essa é a nossa operação de crédito próprio, que hoje já tem mais de 400 mil emprestados, já temos mais de 20 clientes, e tudo operação rápida e fácil. O pagamento dessa operação, o cliente paga por meio de boleto.
que a gente envia em 2 dias, a gente já está enviando os 12 boletos para o cliente e a gente faz a cobrança um dia antes do vencimento. A gente envia o boleto referente à parcela e fala para o cliente, ó, sua parcela vai vencer amanhã e a gente está te enviando porque a gente não quer que aconteça nada de errado. E qualquer imprevisto, nos avise, porque como fintechs e pensando nessa onda de tirar os bancos de ação e tomar o lugar deles, a gente tem essa flexibilidade de conversar para atender o cliente ao máximo possível. Então, essa é a nossa operação, uma operação rápida, fácil, em que 48 horas o cliente já tem o recurso na mão. É um recurso destinado à micro e pequena empresa, que é, como o Léo falou, é um mercado que não é eles têm uma dificuldade no acesso de crédito, e não é um problema de taxa, e sim de acesso. Então, essa é a nossa operação. É uma operação rápida, como eu disse, e muito simples, e que o consultor pode fazer isso muito rápido. Ainda mais com indicação de contadores, os contadores possuem todos os documentos. Então, os documentos que a gente precisa para essa operação é documento de pessoal dos sócios, a gente precisa do imposto de renda dos sócios, o extrato do Simples Nacional, o mais atualizado, o contrato social da empresa, a última alteração, e o comprovante de residência dos sócios. Então, são documentos simples e fáceis de conseguir, que contadores possuem, e até mesmo o cliente possui, e contribuem ainda mais para a operação ser menos burocratizada. Essa é a nossa operação. E aí, se alguém de vocês tiver alguma dúvida, a gente está aqui para tirar essas dúvidas aí de vocês. Guilherme, fala de novo dos pré-requisitos, por gentileza, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem. E na realidade, gente, a questão da documentação, nós vamos mandar um Word para vocês, crédito próprio, crédito BDMG, crédito com garantia, tudo separado, porque o fluxo que eu ajustei com vocês, né, no fluxo que eu ajustei com vocês, a gente tem uma necessidade de você fazer esse atendimento antes, do ponto de vista manual, pegar esses documentos para depois subir na plataforma. Então, esse primeiro passo, você vai pegar a documentação, você pode até pegar já com o Guilherme, fazer a simulação no nosso próprio simulador lá de crédito, sem garantia, vai aparecer já as taxas, tá? E a gente faz a simulação lá na hora para o cliente, naquela simulação do sem garantia. O Alan perguntou, nome com restrição passa? Não, Alan. Não. Aí eu quero, Guilherme, fala agora um pouco dos requisitos, tá? Eu abri para vocês verem aqui, tá vendo, gente? Isso aqui é o nosso novo layout da nossa XPag, que é a nossa empresa de meio de pagamento, onde no lugar só o cara controla cartão de crédito, débito e boleto. Pode ter a nossa maquininha e agora também a gente tem dentro da nossa plataforma o pagamento por e-commerce. Então, todos vocês, inclusive, se vocês quiserem abrir uma conta na XPag e começar a receber via link de pagamento, débito e crédito para algum serviço a mais que vocês quiserem, você pode. Tá? E aí, quando a gente fala de recebíveis, o cliente, obrigatoriamente, ele vai ter que colocar os boletos dele na nossa plataforma e a gente vai fazer o débito da parcela com boleto. Ou ele vai ter que ter uma maquininha de cartão nossa e vai colocar a maquininha de cartão nossa para rodar e a gente vai debitar na maquininha de cartão. A maquininha de cartão ele vai ter a função de débito, de crédito, normalmente vai poder antecipar as vendas do que não for o valor da parcela. A gente não conseguiu entrar com as maquininhas, porque deu uma guerra de maquininha. Então, a nova forma da gente entrar com as maquininhas agora é dando dinheiro para as pessoas. Pô, o Mercado Pago me faz isso, a GetNet me faz aquilo, pô, eu te dou dinheiro. Antes dessa discussão da operação que o governo está falando, de dar dinheiro via maquininha, que por enquanto não chegou, e se chegar vai vir só pela Stone e pela Cielo,
A gente já estava com esse projeto, a gente já fez esse projeto em alguns lugares, estava no piloto dele, e agora, mais do que nunca, a gente vai fazer isso decolar com vocês. Tá? O primeiro momento, nós estamos fazendo 20 mil, mas o nosso crédito vai chegar até 150 mil por empresa. É só ajustar o funding, porque hoje eu prefiro fazer mais pessoas em 20 mil. Por enquanto, a gente está trabalhando com crédito próprio. Eu estou buscando parcerias com fundos para a gente poder aumentar esse volume. Nós vamos chegar até 24 meses. No início, nós estamos trabalhando 6 e 12 meses. E podemos chegar até 24 meses. Guilherme, dos pré-requisitos, você tem mais alguma coisa? Tem coisa importante para falar. Então fale. Bom, esse empréstimo ele é destinado a empresas que estão no Simples há pelo menos 12 meses já com faturamento declarado. MEI, lucro presumido e lucro real, o MEI a gente já não atende, né? O lucro presumido e o lucro real, nesse momento, não estamos atendendo. Futuramente a gente pretende atender, mas por enquanto não estamos atendendo a esse regime tributário. Outro ponto, até acho que foi o Alan, né, Léo, que perguntou sobre nome negativado. Nome de sócio negativado com qualquer tipo de restrição, ou a empresa com vencido ou prejuízo no Bacen, a operação não pode ser realizada, tá? Não, a gente não faz para negativado, com pessoas com restrição, vencido ou prejuízo no Bacen. E outro ponto são os estados que a gente atende. O Léo até tinha falado, né, que o BDMG é obrigatório só para Minas e o crédito próprio a gente atende a outras regiões. Então, os estados que nós atendemos são os 3 estados do Sul, que é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Atendemos a Goiás e Distrito Federal. E aqui no Sudeste nós atendemos a Minas, Espírito Santo e São Paulo. E essa é a região de atuação nossa aqui no Brasil, pelo menos nesse primeiro momento. E futuramente, quem sabe, a gente não expande isso, né, se a operação crescer como nós queremos que cresça. Pessoal, Guilherme, aproveita o bate-papo aí e fala rapidamente do Auto Equity aí, que também é muito rápido, eu acho que já vamos aproveitar o momento. O Auto Equity ele é destinado também a pessoas que não tem nenhum tipo de restrição e que tenham um score bom. É a operação aí de 1 semana no máximo. A documentação é muito simples, é o documento do veículo, documento pessoal, renda, informar a empresa onde trabalha, telefone e o endereço. E é destinada a veículos que não estejam alienados ou financiados, e isso tem que constar no documento. Até teve um caso recente de uma consultora, o cliente dela, o carro já está quitado, mas o documento não está atualizado. Então, o documento precisa estar atualizado, o carro não pode ter nenhum tipo de alienação, e o carro, o modelo, tem que ser pelo menos 2010, 2011. Em 2010, o ano de fabricação, e 2011, o modelo. Então, de 2009 ou 2009, 2010 para trás, não atendemos. A taxa, né? A taxa é de 2% para frente, a partir de 2%. Então, pode ser 2,5%, até 3%, isso vai variar conforme o perfil do cliente. E o prazo para pagamento é de 12 a 48 meses. E o cliente pode solicitar uma mudança de prazo, caso não seja aprovado no prazo que ele gostaria. Tá. Guilherme, aí nós podemos fazer na pessoa física e jurídica, né? Para o Auto Equity, física ou jurídica. Vai depender pode fazer caminhão também pesado? Caminhão faz se ele tiver há pelo menos 12 meses já no nome do proprietário e não for o único caminhão que ele possua. Ele precisa ter pelo menos 2 e ambos há mais de 12 meses. Moto faz, Guilherme? Não faz. Bom, gente, então, Auto Equity, a documentação é mais simplificada ainda. Na verdade, praticamente documentos pessoais e o DUT do veículo, para a gente poder aprovar. Está na plataforma.
o Guilherme vai mandar separado para vocês entrarem na plataforma, escolherem um bem. A plataforma já te ajuda, sabe? Que a gente lá já fala o máximo que você vai conseguir com cada veículo. E aí você já tem essa visão e já faz a simulação a 2,5 para vocês, conforme eu mostrei naquele momento, já com 12, 24, 48, para você apresentar para o cliente. Porque para vender, é sempre importante a gente ter uma simulação, né? Para o cara enxergar e ver. Então, acho que é legal vocês usarem para simular, tá? Bom, dúvidas mais sobre auto equity e que a gente chama, que é o refinanciamento de veículo, e sobre o crédito próprio, por gentileza, a palavra está aberta e o bate-papo também. Bom, todas essas dúvidas que colocaram aqui, a gente já falou, né? Não tem restrição, não passa. O valor máximo do cliente no crédito próprio é o valor do hoje 20. Hoje a gente está começando com 20. A segunda operação a gente já aumenta. A gente está fazendo 20 para poder testar, tá bom? Eu estou estruturando. Se eu conseguir um fundo, gente, o nosso diferencial é fazer diferente. Fazer igual a banco não tinha razão de ser da gente, né? Nem sempre eu vou conseguir a melhor taxa, mas a gente vai conseguir, às vezes, o dinheiro para o cliente da forma certa, do jeito certo. E eu acredito muito na conveniência de estar perto do cliente, tá? Então, o perfil nosso do crédito próprio não é aquele cliente que está morrendo, não. É aquele cliente que é saudável, mas que não tinha os limites num custo médio bom para poder operar. E sempre está entrando em conta garantida. Numa hora dessa, o banco, em vez de diminuir o juro, aumenta ou corta um limite para ele. E a gente quer que esse cliente entre com a gente e vire recorrente, tá? Então, os clientes que estão terminando de pagar, tem alguns que estão terminando 6 meses já, a gente, inclusive, vai entrar com eles sugerindo, já dando um novo limite para ele. Então, e a ideia é que se você tiver com o cliente acompanhando ele o tempo inteiro, você ganha na recorrência também. Agora, não adianta você trazer o cliente e sumir. O cliente tem que ser seu. Você tem que estar acompanhando o cliente, porque esse cliente é um cara que vai estar hoje comprando com você um crédito. Se ele entrou na nossa plataforma de recebíveis, a gente consegue conhecer ele mais, né? E se você conseguiu colocar ele na taxa do plano maior também da Xpag, você também vai receber pela Xpag uma recorrência do débito e do crédito. Então, esse é um produto que ele é de pequenininho em pequenininho, você vai conseguindo entrar em vários lugares. Hoje, a gente tem uma maquininha que é mais barata, que custa aí R$250, que você liga ela por Bluetooth no celular, não é aquela da impressora. Então, a gente tem condição de entrar aí de uma forma mais forte junto com essa operação das maquininhas. Às vezes, a gente até aumenta o empréstimo, coloca R$250 a mais e já compra a maquininha e vai junto com a maquininha, que aí que a gente vai conseguir aí aumentar o nosso volume de Xpag dentro de um perfil que vale a pena para a gente, tá bom? Bom, então, fechamos essa página. Se alguém tiver alguma questão, fala agora, senão nós vamos passar para a Letícia. Letícia, você quer fazer o compartilhamento da sua tela para você mostrar um pouco do fluxo lá do BDMG ou você vai só falar? Eu entro aqui, você mostra? Não, deixa eu só falar, porque o BDMG está fora do ar, desde a hora que eu cheguei. Bom. Então, vamos lá. Funcionamentos. Letícia, o seu som está muito ruim, Letícia. Sugiro que você coloque o microfone aí.
Do contrário, você vem na minha sala e usa o meu. Tá. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou. É porque ele fechou aqui o vídeo dele. Então, vamos lá. Eu quero de minha experiência, eu vou falar sobre documentos, limites e taxas. Mas falando um pouquinho sobre Letícia, sua voz está falhando. Vamos fazer o seguinte, não vamos perder tempo, não. Vem para a minha sala e fica com o meu microfone aqui. O bate-papo. Tá. Gente, vamos lá, então. Estou familiarizando aqui a questão de tela do Leonardo. Então, vamos falar um pouquinho, assim, a intenção é falar um pouquinho sobre documentos, sobre limites e taxas. Mas antes eu quero passar um pouquinho sobre a experiência de mercado aí principalmente com a atuação do BDMG, que igual o Léo tinha comentado antes, eu atuo com o BDMG desde 2011, 2010, não lembro exatamente agora, mas nesse último momento aí eu tive que passar por essa questão da crise do corona, até mesmo para que eu pudesse entender um pouquinho mais sobre BDMG, porque eu também realmente não entendia sobre isso. E comecei aí a atuar como a parte de back-office, de inserção na plataforma do BDMG, da documentação, a partir de segunda, e eu vi que muita coisa muda para o consultor, principalmente para o consultor que fica muito na rua. Eu sou 100% adepta de reuniões presenciais, então agora mudou também a estrutura de atendimento, continuo fazendo reunião presencial, mas eu reduzi aí 80% das reuniões só para aquele empresário realmente que necessita da reunião presencial. Eu falo empresário porque, assim, meu atendimento aqui hoje no ISF, a maioria é com PJ, né? Então, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho de consultor, da consultoria, o que o Léo falou é muito verdade. A gente precisa ter um cliente que seja nosso. A gente tem que lidar com o cliente aí quando a gente faz o recurso, verificar a necessidade dele, verificar o que é sonho do cliente, o que é realmente necessidade, porque às vezes muito empresário fala, para mim só serve se for 300 mil. Mas às vezes isso a gente vai estar até prejudicando o empresário do que, na verdade, ajudando ele, né? Então, a gente tem que entender para que é o recurso, entender para que é o capital de giro, qual que é a necessidade dele realmente aí, para que ele também não faça uma bobeira, porque às vezes o próprio banco libera o recurso para ele, que ele não vai conseguir honrar com aquilo no futuro. E acaba que isso prejudica também a posição do ISF perante ao BDMG, porque a gente também tem que ter o nosso comprometimento de liberar recurso e que o cliente pague esse recurso depois. Então, assim, só para dar um exemplo, com relação a esse trabalho de consultoria, no mês passado eu fiz uma liberação de um recurso de um cliente meu desde 2013, quando eu fui ver no histórico. Então, nós estamos aí 7 anos depois, eu consegui liberar recurso para ele novamente. Então, é isso que é o nosso trabalho. Vamos falar agora um pouquinho sobre documentos. Eu vou pedir para vocês irem deixando as dúvidas aqui no bate-papo, que aí eu vou lendo e vou tentando responder de acordo com as dúvidas. Documentos. Eu sei que essa parte de documentação do BDMG, ela é complicada, é uma documentação cheia, que igual, por exemplo, eu vou até tomar liberdade depois de alinhar, aqui depois da reunião, alinhar com o Leonardo, para montar uma apresentação para enviar para vocês no começo da semana que vem, com como funciona a questão do BDMG, como que a gente poderia montar um fluxo aí de principalmente documentação a fim de a gente buscar um crédito. Por quê? Hoje o BDMG, ele pede basicamente o faturamento fiscal, que aí a gente pega o faturamento fiscal com o contador quando a empresa é do lucro real ou presumido, ou simplesmente o extrato do Simples. Lembrando que o BDMG ele aceita o extrato do Simples até 3 meses para trás. Então, por exemplo, hoje a gente conseguiria trabalhar com de janeiro, fevereiro ou março. Antes disso, a gente não consegue trabalhar para lançar um limite real. Então, por exemplo, se me mandar um faturamento até novembro, até dezembro, eu vou ter que colocar o restante zerado. Isso vai comprometer o limite da empresa.
Então, por isso que às vezes eu peço a documentação de janeiro, fevereiro ou março do faturamento. Ele vai pedir os dados pessoais, que aí são coisas muito simples, telefone, e-mail, celular e endereço completo, e se os sócios são casados ou não, se forem casados dos cônjuges, exatamente isso, telefone, e-mail, endereço completo e telefone fixo e celular. Por que é importante a gente pegar tanto dos sócios quanto dos cônjuges? Porque senão a gente começa a duplicar demais informação e pode ser que no próprio BDMG, depois, quando ele vai fazer a análise, ele verifica essas documentações muito duplicadas e acaba reprovando por algum motivo ou outro. O Léo está tentando entrar aqui no site do BDMG. E outra coisa também, restante da documentação, declaração de imposto de renda. É o mais importante hoje. Sem imposto de renda, o limite máximo liberado pelo BDMG é de R$20 mil. Não tem exceção, não tem conversa, não tem nada. Para liberação de recurso maior do que R$20 mil, eles precisam fazer uma regrinha do patrimônio dos sócios da empresa, porque são eles que vão dar o aval na operação. Então, por exemplo, o sócio da empresa, eu tenho 3 sócios na empresa, mandei o imposto de renda de apenas um, aí vai fazer o seguinte, esse imposto de renda vai ser o imposto de renda que vai dar aval para a operação. Então, vamos supor que o sócio lá tenha um imóvel, tenha 2 imóveis no imposto de renda, mas ele mora em um desses imóveis, esse imóvel já sai, porque ele pede isso. Como que a gente vê isso? Comprovante de endereço. Então, o próprio BDMG ele já exclui esse imóvel de moradia para capacitar o aval do sócio. Então, basicamente, seria isso. Limites e taxas. A gente acabou sofrendo disso essa semana, até eu tive aqui com o Leonardo no sábado, a gente esteve alinhando alguns procedimentos, e o Leonardo mesmo passou por essa experiência de limite e taxa. Limite e taxa, quando a gente fala, é um potencial, é o que a empresa poderia ter, não que necessariamente ela tem. O que é esse potencial? Geralmente o BDMG ele faz a regrinha de 20% do faturamento fiscal anual, limitado a 50 mil de endividamento. Igual, por exemplo, a empresa faturou 1 milhão ano, ela poderia pegar com o BDMG 200 mil, se ela não tivesse os 500 mil endividados. Então, vamos supor que essa empresa tenha 400 mil de endividamento, esse limite de 200 cairia para 100, mais ou menos essa regrinha. Então, acontece isso para a gente soltar o limite potencial. Pode ser que na avaliação de crédito, pode ser não, que a gente já está vendo que acontece muito. Na avaliação de crédito, o limite reduza, porque aquele potencial é o máximo, ele não vai aumentar. Ele reduza e a taxa de juros modifique. Então, o que acontece? Às vezes, saiu lá para o meu cliente 0,7, no final das contas, rodei o contrato, deu 1,56. Então, o que a gente pensou aqui para ser uma forma mais facilitada? Eu posso passar para vocês, consultores, a taxa e o limite que a gente conseguiu soltar, lembrando que para a gente conseguir realmente o real, acho que vocês já viram a Raquel colocar no grupo, quando ela pede, verifica o limite real. É porque ela já está pedindo, na verdade, uma aprovação de crédito, já com a documentação completa. Pode ser que quando a gente verifique o real, que vai ser o que vai ser aprovado para o cliente, essa taxa aumente. E na maioria dos casos está aumentando. Eu vou citar aqui 2 exemplos que eu tive essa semana, de cliente meu mesmo, que eu lancei, na verdade, 3 exemplos. Um foi de fracasso e os outros 2 foi de ganho. Eu comecei a não falar taxa e limite potencial desde segunda-feira. Então, eu tive algumas propostas essa semana, muitas delas reprovadas, porque às vezes muita gente fala, mas o BDMG só reprova. Reprova sim, porque se o cliente tiver restrição, ele realmente não passa. Se tiver título vencido, não passa. Então, assim, outra possibilidade também é a gente fazer uma consulta aqui na nossa consulta do Bacen, que o Leonardo disponibilizou. Eu posso verificar isso antes mesmo de dar a reprovação. Por quê? Reprovado no BDMG, de regra, a gente só consegue inserir uma nova análise de crédito 90 dias depois. A gente não consegue abrir exceção nenhuma para inserir antes desse prazo. Então, vamos lá. Então, o que a gente pode fazer? Que é um trabalho nosso mesmo de consultoria. Na semana passada, no começo da semana passada, que a gente começou a consultar o limite do Bacen desde sábado, no começo da semana passada, segunda ou terça-feira, eu inseri um cliente que ele tinha apenas um título vencido
de 0 a 14 dias de R$ 750. E a gente não consultou no Bacen porque não era a nossa forma de trabalho. Ele foi reprovado, ele está reprovado agora, os 20 mil que a gente tentou, por 90 dias, por conta de um título de R$ 700, que ele poderia ajeitar isso. Claro que esse é um cliente atípico, porque se o cliente tiver ali 30 títulos reprovados no valor final de dívida de R$ 40 mil, ele não vai ajustar. Mas esse poderia ajustar, a gente podia ter ganho isso. Então, agora a gente pode fazer dessa forma. Então, eu quero passar a falha que eu tive de passar um limite potencial para um cliente. Passei o limite potencial, se não me engano, de quase 300 mil. E uma taxa muito baixa também, que eu não vou lembrar agora, mas era uma taxa de 0,7 ou 0,8. Na análise de crédito, saiu para ele 3 possibilidades. Uma de 20, com a documentação simplificada, outra de quase 100 com a documentação que pedia IPTU dos imóveis e as matrículas atualizadas e tudo, que aí a gente poderia liberar, e a outra com a avalista terceiro, com a taxa que chegou quase a 1,6, algo assim, não me lembro exatamente agora. O que aconteceu? Eu já havia passado para ele limite potencial alto e taxa baixa. Ele não quis contratar, óbvio, ele não iria querer contratar. Então, essa foi a falha, foi uma das falhas que eu já tinha passado o limite potencial para ele há 2, 3 semanas mais ou menos. 2 clientes essa semana que eu fiz o atendimento, vi o limite potencial dele, peguei o CNPJ, vi o limite potencial, vi que a gente poderia tentar trabalhar com o PDMG, entrei com a proposta. Na hora de negociar com eles, só passei para ele, não consigo te falar taxa, não consigo te falar limite, o que você quer? Ah, eu quero 40 mil. Vi lá que tinha possibilidade de tentar 40 mil. Entrei com análise de crédito, liberou para ele 18.800, e uns quebradinhos, não vou lembrar exatamente agora, com a taxa de 1,56. Vou levar o contrato para ele hoje à tarde, ele quis pegar. O que ia acontecer se eu tivesse falado para ele que a taxa ia ser 0,7? Com toda certeza ele não ia querer pegar, porque ele ia falar, não, mas você me falou isso, agora está muito alto. Aí a análise ia ficar lá há muito tempo, ele ia tentar em todos os bancos que ele possui contato, depois pode ser que se ele não tivesse uma taxa tão boa, ele ia voltar para mim daqui 2, 3 semanas, a gente ia perder aí faturamento em 2, 3 semanas, aqui para o ISF. Outra questão também, uma contadora, eu fiz um recurso para ela, passou a taxa para... Não passei a taxa para ela, falei que a gente ia inserir tudo, a taxa foi para 1,91. Então, isso acontece, aquela taxa que a gente manda, ela pode ser que suba, e essa de 1,91 ela subiu bastante. Então, assim, eu oriento a vocês mandarem, não mandar para o cliente. Então, seria basicamente isso. Agora, o que eu quero comentar com vocês, porque assim, como a gente está aqui, o Guilherme até sabe muito bem, o Pedro também sabe muito bem, a gente está num momento agora que a demanda estourou muito, então a gente está tendo muito atendimento, muito cliente. Eu quero pedir só que as documentações venham mais completas. Vou montar aí uma apresentação de como a gente vai fazer, e eu vou falar isso para vocês, gente, eu não julgo não, porque eu estou de rua aí, trabalhando na rua desde 2012, 8 anos depois que eu aprendi a montar um e-mail para... Estava conversando isso com o Leonardo, 8 anos depois que eu aprendi a montar um e-mail para análise de crédito. Às vezes a gente fala, nossa, mas o Renan pedia muita coisa, o Guilherme pedia muita coisa. Eu fiz esse comentário com o Leonardo essa semana, eu falei, nossa, realmente, depois que a gente vai ver que é como que é feita a análise de crédito lá dentro do BDMG, que a gente vê que é muito importante essa documentação completa. Porque, assim, é um banco de fomento, eles são extremamente criteriosos com a análise de crédito. Então, isso é o que a gente precisa para aprovação. Pode repetir dados? Pode. Mas quanto mais completo, às vezes a gente vai perder um dia para colocar a proposta, mas às vezes a gente pode, perdendo esse um dia, fazer com que a proposta seja aprovada e não reprovada. Porque depois de reprovado, eu falo de novo, 90 dias. Eu só consigo entender o motivo da reprovação, e isso eles demoram de 3 a 5 dias para nos passar, mas não se volta atrás de uma proposta reprovada. Bom, assim, você já conseguiu voltar? É extremamente difícil, a não ser que a gente mande, eles abram a possibilidade, mas... Igual o Leonardo falou, nesse momento também é impossível, eles não vão querer fazer essa proposta para nós. Então...
Seria basicamente isso. Eu vou montar aí uma apresentação para enviar para vocês as documentações. Casos a casos, assim, até hoje eu falei com poucas pessoas aqui que me passaram a questão de limite de BDMG. Todas as empresas de Minas Gerais, vamos tentar fazer o limite de BDMG primeiro, antes de tudo, que é o que nós somos correspondente deles, nós conseguimos a operação, a análise de crédito é rápida, geralmente 4 horas a gente tem essa análise de crédito, depois disso solta toda a documentação para o cliente assinar. O cartório está fechado, tem várias possibilidades de conseguir aí, sem mandar o contrato sem reconhecimento de firma do cartório. Então vamos tentar, vamos correr atrás, e todos os CNPJs de Uberlândia que não seja MEI, que estejam no Simples Nacional, lucro real ou presumido, me manda que eu rodo o limite aqui na hora e passo para vocês. O BDMG ele chega até 350 mil, para algumas linhas, aí tem várias linhas do BDMG, mas 350 mil gera Minas, a Fungetur, e tem algumas linhas outras para outras empresas que chega até 750 mil. E dúvidas? Vocês têm alguma dúvida? Então, eu pensei em fazer a apresentação exatamente assim. Pessoal, então para quem é de Minas, o BDMG é uma excelente opção, ele é a primeira opção, não quer dizer que a gente pode fazer ele junto com o nosso crédito próprio, se a pessoa tiver condição. O BDMG ele tem linhas específicas que dão condições mais baratas, mas essa questão da mudança que existe da taxa, por exemplo, eu vou pegar uma aqui que a gente estava olhando, esse aqui foi aprovada, sob novas condições. Essa empresa aqui é uma empresa que teve 2 tipos de aprovação. Normalmente ele tem uma aprovação mais simplificada e, se comprovar o patrimônio, ele consegue um limite um pouco maior. Então, a gente tem que... Todos esses detalhes, como é algo que você vai ver só depois que finaliza, a sugestão é: manda a documentação inteira, o pré-limite só você que fica com ele, e fala com o cliente assim, deixa que a gente vai finalizar a análise de crédito. Aí quando tiver finalizada, aí você já vai levar lá uma proposta firme, com taxa firme e prazo firme. E aí com certeza vocês vão conseguir converter. Tá? Esse produto é um produto simples, rápido e fácil. E depois de toda a documentação entregue, quanto tempo para saber se está aprovado ou não? Milene, 4 horas. Caso se passar de um dia, vai para o outro, entendeu? É a resposta aqui da Letícia para vocês já. Em relação ao cartório, está fazendo? Não entendi, meu áudio falhou. Tá. O BDMG criou uma solução temporária que a gente consegue fazer assinatura igual a assinatura da identidade, e o cara tira uma foto junto com o contrato e manda uma relação do Simples Nacional da retirada pelo ECAC. O ECAC é um código que ele tem na Receita Estadual, que normalmente o contador tem lá o SCPF dele, ele imprime aquele relatório por lá. Com base nesses 3 documentos, manda para o BDMG e ele libera onde o cartório não está funcionando. Tá? Então, aqui, depois a Letícia vai mostrar, os dados são simples, são os dados que estão na nossa plataforma, mas conforme a gente falou, né, isso aqui é um caso aí que ela liberou, um limite, o cara recebeu aqui um limite de 19 mil, se ele aceitar a condição, já vai para a proposta final aqui. Gente, acabou que a gente durou a manhã inteira, que demorou um pouco de tempo mais, né? Mas o fluxo é esse: fazer a visita para o cliente, buscar a informação do cliente para poder fazer o enquadramento mais adequado. Hoje nós temos para trabalhar crédito com garantia de imóvel, crédito com capital de giro, próprio crédito com garantia
sem garantia com aval do BDMG. Tá? Para quem não é do BDMG, a operação só com garantia de recebíveis, seja ele cartão, seja ele boleto. Tá? Tentar trabalhar esse fluxo, ó, colocar os clientes potenciais, iniciar o atendimento, pegar a documentação, fazer a simulação, fechar com o cliente a taxa de estruturação, com tudo isso pronto, entrar na nossa plataforma. Entrar na nossa plataforma já solicitando a linha que você quer, BDMG, crédito próprio, ou o refinanciamento de imóvel, ou refinanciamento de veículo, ou os três, a gente vê o que vai conseguir, e aí voltar para o cliente para poder fechar o negócio. Quem quiser discutir alguma coisa do contrato, manda um e-mail para a gente. Quem ainda não formalizou o nosso contrato, manda um e-mail que a gente vai viabilizar. A maioria de vocês já são funcionários, já estão na empresa, mas tem uma outra pessoa que está junto com a gente que está começando agora. E Letícia, Guilherme, Bárbara, eu e o Pedro estamos à disposição para apoiá-los no Pipe Drive, nas linhas de crédito e trocando um pouco de dúvidas sobre a orientação de como fazê-lo. Espero que a gente consiga trazer mais clientes o máximo possível. Use a internet para captar também, para você fazer um pré-atendimento por telefone. Use indicadores como parcerias e dê um pedaço da remuneração para eles, que com certeza a gente vai ter êxito. Obrigado a todos. Fico à disposição. Segunda-feira nós vamos tentar fazer de 9 às 10h30. E o papo lá é operação com garantia de imóvel, seja terreno, seja galpão, seja casa, seja apartamento. Um abraço para vocês e até lá.